Durante 18 anos ela viveu olhando para o chão. Cada passo era uma resistência silenciosa, cada dia um esforço para existir. A coluna curva dominava seu corpo, e com isso veio algo mais profundo: o costume de não ser vista. As pessoas passavam, os mercados seguiam cheios, as crianças corriam, e ela permanecia quase invisível, dobrada sobre a própria vida. Ela lembrava de tempos em que sorria sem medo, de quando andava ereta e o vento tocava o rosto com leveza. Mas essas lembranças eram como objetos guardados em uma caixa velha, abafadas, distantes, quase impossíveis de alcançar. Com o tempo, a dor ensinou a ela outras lições. Fingir que está tudo bem, aceitar olhares de pena, aprender a se esconder mesmo em meio à multidão. Era assim que o mundo a percebeu, uma mulher curvada, marcada, relegada a um canto. No templo, onde as vozes se misturavam ao aroma do incenso, ela se movia como se fosse parte da pedra. O sábado era rotina e ritual. Para muitos, uma comemoração da fé. Para ela, mais um dia em que a normalidade parecia um privilégio distante. As pessoas murmuravam. Uns achavam que era castigo, outros que era destino. Poucos lembravam que por baixo da curva do corpo havia um coração que ainda rezava. Ela rezava diferente. Suas orações não eram pronunciadas em voz alta, pois aprendera que chamar atenção era arriscado. Ela rezava com o olhar baixo, com os dedos cruzados nas saias gastas, com pequenas súplicas guardadas entre as costuras da roupa. Se ao menos ele passar por aqui, ela dizia para si mesma. Era um pedido modesto, quase um segredo. E então, numa manhã comum, o rumor começou a correr. Alguém disse que ele vinha ao templo. Alguém ouviu falar que aquele homem, que falava com autoridade e compaixão, passaria por ali. A notícia espalhou-se como faísca. As portas do templo ganharam movimento, e a expectativa tomou o ar. Ela ouviu o burburinho e sentiu pela primeira vez em muito tempo algo parecido com esperança. Mas esperança para ela era uma chama pequena, protegida, porque havia amado e sido desapontada tantas vezes. Ainda assim, ela se colocou no caminho, não à frente, não para ser vista, apenas para conseguir estar primeira vez em muito tempo perto de quem, diziam, curava. Quando ele entrou no templo, nada do que era comum permaneceu igual. Houve um silêncio que não se pediu. A presença dele preenchia o lugar. Ele não falou alto, não precisava. Era como se a simples passagem dele imprimisse calma nas pedras, como se o ar respirasse diferente. Os olhos dele varreram a multidão. Passaram pelos rostos, pelas manchas da vida, pelos sorrisos e pelas dores. E então, de alguma maneira que ninguém mais articulou, pousaram nela na mulher curvada como se tivessem sido aguardados. Ela não reconheceu o olhar. Não tinha força para isso. Mas algo nasceu ali. Um calor leve, como se alguém tivesse acendido uma vela dentro do peito que ela acreditava apagada. O corpo continuou curvado, a sensação de peso ainda existente, mas por dentro, algo começou a acordar. Ele aproximou-se. Os passos eram tranquilos, sem pressa, mas cheios de decisão. A mulher sentiu quando ele parou ao lado dela. Não houve anúncio, não houve espetáculo. Houve apenas uma voz, calma e direta, que atravessou o ruído do templo. A voz disse que ela estava livre da sua enfermidade. A frase foi simples como um sopro. Mas nela havia autoridade e ternura, como se todo o tempo que ela perdera fosse reconhecido e devolvido. Naquele instante, o corpo que carregara a curva por 18 anos começou a se reorganizar. Os ossos, os músculos, as vértebras, tudo que parecia fixo e imutável, reagiu a uma ordem que não vinha dos homens, mas do amor. Ela sentiu algo no peito que nunca antes sacudiu seu corpo. Alívio. Era uma sensação que vinha de longe e que se espalhava rente à pele, até os dedos. Erguer-se foi um choque suave. As pernas tremeram, e por um momento ela achou que cairia. Mas o mundo agora a sustentava de outro modo. O peso que havia se instalado nela havia sido dissolvido por aquela palavra. Quando levantou a cabeça,
Viu o teto do templo e depois os olhos dele. Havia reconhecimento. Não o reconhecimento que humilha ou envergonha, mas o que confirma a identidade, que devolve o nome que a dor havia tentado apagar. Alguns na multidão murmuraram: "É sábado, não se deve curar." As palavras surgiram como reflexo da lei, como proteção contra o novo que incomoda, mas ele não discutiu as vozes, não fez defesa de si mesmo, simplesmente chamou atenção para aquilo que importava, que ela era uma filha, pertencente a uma linhagem de pessoas que tinham direito à dignidade. A frase que disse foi curta. Ela era filha de Abraão. Não era rótulo vazio. Era restabelecimento de história. Era a afirmação de que sua existência tinha valor e memória. A multidão permaneceu dividida entre o costume e o assombro, mas ela, no centro, chorava. Lágrimas que não eram de medo, nem de dor agora, mas da alegria de ser vista, reconhecida e chamada de volta à vida. Ela saiu do templo como quem sai de um longo inverno. Os passos eram outros. Não porque a curva tivesse sido apenas endireitada, mas porque algo se ajustara por dentro. A coragem de olhar adiante. O vento que antes sequer tocava seu rosto agora fazia questão de brincar com seus cabelos. Pessoas que antes a ignoravam agora enxergavam uma mulher que, de repente, caminhava como se cada passo fosse uma vitória. As semanas que se seguiram foram de pequenas redescobertas. Ela redescobriu o gosto da comida sem pressa, o calor de um abraço, a sensação de subir uma ladeira sem sentir a coluna gritar, mas mais importante, redescobriu que podia ocupar espaço no mundo sem pedir permissão. O chão que antes parecia feito para se dobrar sobre ele, agora parecia chão para apoiar pés que caminham. Havia quem contasse o milagre com dramatismo, acrescentando detalhes, buscando aplauso. Havia quem o reduzisse a um episódio inconveniente na rotina religiosa, mas para ela, não havia necessidade de grandes complementos. Bastava saber que o lugar onde fora renomeada pertencia a ela outra vez. Ela lembrava-se, muitas vezes, de como os anos de dor moldaram sua maneira de amar. Aprendeu a ser discreta, a dividir pouco, a guardar as migalhas do mundo. Agora, ao levantar a cabeça, percebeu que também aprendera coragem. A mesma dor que a curvava havia lhe ensinado resistência, e a nova postura ensinou-lhe a transformar essa resistência em presença. A transformação foi, ao mesmo tempo, íntima e pública. Para os vizinhos era sinal de um milagre. Para ela, era a volta ao que nunca deveria ter sido tirado, a condição de ser inteira. Os olhares que recebia passaram de pena à admiração, e com o tempo, aqueles olhares se tornaram diálogos. Ela começou a conversar com outros que antes passara despercebida. Trocava histórias, dividia pão, fazia com que o espaço público se tornasse novamente morada. O jeito como se movia agora influenciava os que a cercavam. Crianças paravam para ouvir o que ela dizia, e adultos se calavam para escutar a calma que vinha nas suas palavras. Era como se a curvatura tivesse guardado uma sabedoria que só podia ser transmitida por quem havia aprendido a se reerguer. Ela nunca deixou de agradecer. Nas noites, quando o silêncio voltava e as estrelas olhavam de cima, ela repetia em sua voz simples as primeiras palavras que ouvira no templo: "Você está livre." A frase tornara-se uma âncora, uma lembrança fiel de que o mundo pode mudar em um sopro, quando a presença certa chega. E para quem observava de fora, parecia quase mágico que tanta coisa pudesse nascer de uma palavra. Mas para ela, o milagre era menos sobre a palavra e mais sobre a atenção que a acompanhou depois. Era o fato de ter sido chamada de filha, de ter recuperado um lugar entre as histórias da cidade, de poder, finalmente, incluir seus passos no ritmo comum da vida. O tempo passou. A memória dos 18 anos não sumiu. Havia momentos em que a sombra lembrava o que fora. Mas essas lembranças já não tinham o poder de subjugá-la. Quando surgiam, ela as encarava com a firmeza de quem sabe que o corpo pode dobrar, mas a alma pode permanecer ereta. Ela se tornou sem buscar uma pequena fonte de coragem. Pessoas em dor vinham até ela, pedindo conselhos
ou apenas presença. Ela oferecia aquilo que agora sabia: escuta, cumplicidade e a certeza de que o mundo pode se inclinar para ajudar, se encontrarmos alguém disposto a nos ver. Na cidade, as histórias sobre aquele sábado correndo entre as conversas, mas o que mais ficou foi a lembrança de um momento onde o céu pareceu descer até a terra e tocar um corpo que já não podia se erguer. E dentro daquela lembrança, havia algo que transcendia regras e horários. A certeza de que compaixão real não pergunta calendário, ela simplesmente acontece. A lição ficou clara. Feridas podem nos curvar, mas nunca definir a totalidade do que somos. Esperar é duro e o silêncio de Deus pode parecer abandono. Mas há um tempo que não é nosso, um tempo onde o milagre amadurece. E quando ele vem, revela não só aquilo que se perdeu, mas aquilo que sempre esteve escondido sob a dor. Dignidade, nome, lugar. Ela passou a andar ereta não para mostrar que venceu, mas para lembrar que a vida merece ser vivida de frente. A cada rua que percorria, a cada pessoa que olhava nos olhos, ela devolvia um aviso sutil para quem a via. Não diminua nem o sofrimento nem a capacidade de recomeço de ninguém. Quando as crianças perguntavam por que sorria tanto, ela respondia com simplicidade que era porque tinha aprendido a agradecer. E nos mercados, quando ouviu alguém contar que aquela mulher curvada havia mudado, ela apenas inclinava a cabeça e dizia: "Passei muito tempo olhando o chão, hoje prefiro o céu." A história dela não acabou no templo. Continuou nas idas à fonte, nas mesas de pão partilhado, nas conversas ao entardecer. Foi uma vida reescrita por um instante de visibilidade. E o que começou como um único ato de compaixão, tornou-se semente que cresceu e deu frutos. O que fica no fim das contas é simples. Ninguém é só sua dor, e a presença que nos chama pelo nome tem poder para nos devolver inteira a vida. Ela aprendeu isso caminhando, erguendo a cabeça, olhando o mundo com novos olhos. E ao final, quando lembrava dos 18 anos, já não havia amargura. Havia gratidão por ter conhecido um gesto capaz de transformar o destino de uma vida. A mulher curvada virou mulher que anda de frente. E essa mudança, discreta e poderosa, foi a prova de que, às vezes, o milagre não é apenas um evento extraordinário. É o recomeço de uma vida que volta a se reconhecer.